Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê um like e quando você se inscrever, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades aqui de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Falando em atualidades, eu vou falar hoje sobre o vereador Renato Freitas, que foi perseguido em Curitiba e que teve o seu mandato cassado de maneira vergonhosa, de maneira racista, de maneira preconceituosa, e essa cassação já se esperava que ia ser cassado, considerando, na verdade, o ódio, a perseguição que a maioria dos vereadores tem em Curitiba tem contra o vereador Renato Freitas. E por que ele foi cassado? Ele foi cassado considerando a manifestação que ele fez junto com um grupo de pessoas negras contra o racismo. E ele fez essa manifestação na Igreja dos Pretos, uma das igrejas tradicionais em Curitiba, no Paraná. Depois dessa manifestação aí, houve muita confusão, má interpretação, má fé de interpretação do ocorrido, e acusaram o vereador Renato Freitas de quebra de decoro parlamentar, porque invadiu a igreja e aquilo estava errado, coisa desse tipo, né? Na verdade, arrumaram uma desculpa para cassar o mandato do Renato Freitas. Mas o que é que ocorre? Primeiro, todo o processo de cassação foi muito conflituoso, né? muito persecutório, na verdade. Ele entrou em questão várias vezes, inclusive chegou a barrar o processo da votação de cassação na justiça, né? Mas depois voltaram, né? E cassaram o vereador. E o que é que aconteceu nesta sexta-feira, 23 de setembro de 2022? Como os advogados, né, o Renato Freitas tem entrado em questão no Supremo Tribunal Federal sobre as arbitrariedades que aconteceram, que cassaram ele, então, ontem, isso foi julgado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Roberto Barroso anulou a cassação. Então, nesse caso, o vereador tem o seu mandato de volta e vai poder, inclusive, né, ser candidato nessas eleições, que até a sua candidatura tinha sido cassada em razão dessa história aí, ok? Então, vamos ver aqui só uma noticiazinha exatamente que trata disso, né, no UOL, olha só, a notícia diz o seguinte: o STF anula a cassação de vereador que protestou contra racismo em igreja no Paraná. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, anulou na noite de ontem decisões do TJ do Paraná, que havia cassado também, aceitado a cassação, tudo isso, né? Tribunal de Justiça do Paraná, que mantiveram a cassação do vereador Renato Freitas, do PT, decretada em junho pela Câmara Municipal de Curitiba. Com isso, o mandato do político é restabelecido, porque aí anulou a cassação. Freitas virou alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar após participar de uma manifestação pelos assassinatos de Moise Kabagambe e Duval Teófilo Filho. Esse Moise foi aquele rapaz, né, de um país africano, né, que foi assassinado aí, brutalmente aí, no Rio de Janeiro, né, num quiosque. E aí o Freitas ele fez, junto com algumas pessoas, uma manifestação contra essa morte, né, por causa desse assassinato. E aí, organizada pelo coletivo Núcleo Periférico na Igreja Nossa Senhora dos Rosários Pretos, dos Pretos. E tem mais. O Supremo foi acionado pela defesa do petista na quarta-feira, 21, sob o argumento de que o processo de cassação ultrapassou 90 dias, prazo máximo previsto na lei. Os advogados de Freitas ainda apontaram que manter a cassação implicaria em dano grave e irreparável, pois além da perda do cargo, ele ficaria impedido de concorrer a deputado federal. A cassação do vereador em questão ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos
de sua conduta, envolvendo o debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar negro, voltado justamente para a defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente a população negra no Brasil, né, sofre, né, que aflige essas pessoas, diz o ministro na decisão. A decisão de Barroso, proferida ontem, é liminar, é provisória e ainda terá o mérito julgado. No documento, o ministro do Supremo Tribunal Federal cita o racismo estrutural como elemento que levou à cassação de Freitas. Mas claro que quando for analisado também o mérito, de fato, o vereador Renato Freitas poderá voltar ao seu mandato. Sem antecipar julgamentos, é impossível, no entanto, dissociar o ato da Câmara de Vereadores de Curitiba do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira, diz o Barroso. E aí diz mais. Não por acaso o protesto pacífico em favor das vidas negras feito pelo vereador reclamante dentro da igreja motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba, acrescenta. Sem me pronunciar de maneira definitiva sobre o mérito da cassação do mandato em questão, é necessário deixar assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à discriminação e à violência contra elas, complementa o ministro. Portanto, vitória para a democracia, vitória para o vereador Renato Freitas, né? Essa notícia é muito importante, né? Ela é muito importante para avançar na luta contra o racismo. Ficou claro que essa cassação feita pelos vereadores, pela maioria dos vereadores em Curitiba, contra o Renato Freitas, foi uma cassação baseada no racismo, no ódio, e que não tem nenhuma possibilidade de ser aceita, por isso que o ministro Barroso anula a cassação do vereador Renato Freitas. Agora ele volta ao seu mandato e também pode ser candidato, a qualquer cargo nessas eleições, porque já tinha sido, inclusive, em função dessa cassação, ele já tinha sido, já tinha tido a sua candidatura negada, mas agora ele pode sim voltar, com a sua candidatura. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, curta, compartilhe, divulgue os nossos vídeos e também não deixe de dar a sua opinião, que é muito importante sobre o nosso canal, sobre esse vídeo, sobre esse assunto aí. O que é que você achou aí dessa decisão do ministro Barroso, que traz de volta o mandato do vereador Renato Freitas. É isso aí, até mais.